quando começa uma tendência, tá? Temos o elemento chamado pivô. Ele vai ser fundamental para determinarmos a reversão de uma tendência ou a manutenção da mesma. Então temos um exemplo abaixo, tá? Então nós temos um caso onde a confirmação do pivô de alta é feita quando o topo é superado. Nós temos um fundo mais alto que o anterior, tá? Então temos um fundo aqui atrás que foi deixado, topo, fundo. Hora que ele conseguir romper essa linha aqui de resistência, superando esse topo e fazendo um novo topo, ele confirmou o pivô de alta, tá? Da maneira contrária que nós temos uma tendência de alta, numa tendência de baixa, tá? Nós temos topos e fundos mais baixos. Então, quando nós temos uma região aqui de fundo e que foi rompida, ela faz um pivô de baixa confirmando a tendência. Porém, nós já podemos conseguir visualizar no gráfico, dependendo da morfologia do candle e das resistências ou suportes que nós visualizamos anteriormente, que aquele ponto de rompimento, seja do suporte, seja da resistência, aquele movimento já pode estar se esgotando. Imagina que nós temos, né, um ativo que está subindo há vários dias e fazendo esse zigue-zague forte de alta. Nós temos indicadores e visualmente mesmo no gráfico nós conseguimos identificar que aquele movimento está se exaurindo, ou seja, ele não vai ter força suficiente para fazer um rompimento sem que ele faça antes uma correção. Caso ele venha a romper, a gente vai provavelmente visualizar nos candles subsequentes um rompimento falso, ou seja, aquele rompimento não foi feito com convicção suficiente ou não vai ter apoio suficiente de compradores, né, no caso de um rompimento de resistência, ou de vendedores, no caso do rompimento do suporte, para que aquele movimento continue. Então, é importantíssimo a gente analisar a morfologia do candle que está fazendo o rompimento, a tendência, a quantidade de candles que já compõem aquela tendência e o volume. O volume é muito importante. Um rompimento sempre tem que usar volume, tá? Aqui nós temos um exemplo em Brasil Foods. Veja só, o ativo vem em tendência de baixa, tá? Reverte aqui no curtíssimo para alta, né? Fez um topo e um fundo mais altos que o anterior, ou seja, eu já reverti a minha tendência, que antes era só de baixa. Veja aí que eu já superei aqui esse ponto de topo deixado, então ele veio, deixou um novo topo, deixou um novo fundo mais baixo que o anterior. Eu marco essa região do novo topo formado. Quando ele conseguir fazer esse rompimento, e veja aqui que o volume não foi aquelas coisas, mas começou a ser negociado acima da média. O que a gente chama de pivô de alta é justamente a virada da tendência de baixa para alta. Então, esse primeiro zigue-zague aqui é chamado pivô de alta. Logicamente que o ativo em tendência vai continuar fazendo outros zigue-zagues, mas a gente costuma chamar de pivô de alta o primeiro realmente que faz esse movimento. Os subsequentes a gente costuma chamar somente de pivô, tá? Mas veja que para esse rompimento ele não chegou esticado, né? Ele fez o topo, candle forte com volume, corrigiu, chegou nesse mesmo patamar de preço. Veja ainda que ele demorou aqui 3 candles nessa região, fez o teste dessa região sem romper, e aí ele mostrou um candle de mais força, apesar do volume nesse caso ser fraco, mas ele mostrou um candle com morfologia onde não deixou sombras superiores, ou seja, dizendo para a gente que a morfologia apoiava a tese de que o ativo iria continuar a alta. E aí eu fiz um pivô de alta, tá? O ideal, nesse caso, era que o rompimento fosse com mais volume, como esse candle deixou, esses candles seguintes aqui. Mas aqui nós temos um bom caso onde ele não veio rápido
e com candles muito grandes fazer o rompimento. Porque caso ele rompesse de imediato, veja que ele chegou aqui nesse suporte. Vamos traçar uma linha aqui em torno dos 23,50, tá? Chegou nesse nível, 2 candles aqui parados, fez uma correção para ganhar força, foi lá testar de novo essa região, ficou 3 candles aqui, mostrou ó, com 3 pavis superiores, para então fazer o rompimento. Quando o ativo faz o rompimento muito fácil, tá, dessas regiões de resistência ou de suporte no caso de baixa, provavelmente, assim como rompeu fácil para cima, rompe fácil para baixo. Tá? Então a morfologia do candle, volume, a maneira com que ele fez o rompimento vai ajudar muito a gente a entrar num trade, né, aumentar a probabilidade de que aquela movimentação continue. É muito importante. A maioria dos rompimentos falha, tá? Se a gente tivesse aqui uma região maior de congestão, deixa eu ver até se eu consigo desenhar aqui. Se a gente tivesse uma região aqui maior de congestão, tá? E a gente pegasse a entrada num candle que viesse aqui de baixo e rompesse já dessa maneira, a probabilidade de ele voltar ou ficar um pouquinho mais lateral ia ganhar força. Por quê? Porque ele teve que gastar muita energia, tá? Um candle muito grande para fazer esse rompimento. O ideal, então, deixa eu apagar aqui. O ideal, então, é que nós tenhamos, vou colocar uma região aqui de congestão. O ideal é que nós tenhamos um movimento como esse, ó, congestão, teste, volta para cá para pegar força e aí faz o rompimento. Ou seja, você não vai pegar um trade que está na base dessa congestão esperando que ele vai romper direto, tá? O ideal é que ele faça um movimento curto para você entrar aqui. Ah, mas não é mais fácil, mais rentável entrar aqui? Sim, se você estaria entrando num preço menor, mas a probabilidade de, se ele fazer o rompimento de uma vez voltar é enorme, tá? E a maioria dos rompimentos falham. Então o ideal é a gente pegar um movimento mais próximo à zona que ele está tentando romper, com um stop mais curto, logicamente, mas que a probabilidade vai ser maior de a gente pegar esse rompimento aqui, tá? Então isso vai ficar mais óbvio com o dia a dia, com a operação, com os trades que a gente vai fazendo. E os topos e fundos também. A gente vai ficar com muito mais facilidade no nosso dia a dia, quando a gente vai começar adquirindo bagagem, fazendo nossos trades, tá? Bom, as tendências são classificadas pela sua importância e duração. O trader deve estar atento a qual horizonte ele está se referindo no momento da análise, tá? Então a gente tem time frames diferentes. Então uma dúvida comum, o ativo XPTO está em tendência de alta ou de baixa? Depende. Ele pode estar em tendência de alta no curto prazo, pode estar em tendência de baixa no médio e longo prazo. Então nós temos tendências primárias, secundárias e terciárias, tá? Olha o exemplo aqui. Aqui nós estamos olhando tudo no gráfico diário, para ficar mais fácil de entender. Veja esse exemplo do Bitcoin. A gente tem aqui ele no mês de abril, tá? E ele está apontando aqui para cima. Veja essa flecha em verde, tá? O ativo está em clara tendência de alta. Porém, se a gente pegar esse círculo azul aqui, ó, esse círculo menor, que vai de junho até metade de julho, ou seja, 45 dias, e passarmos para essa setinha vermelha aqui. Se a gente analisar só esse pedaço, o que acontece? A tendência é o que aqui? Topos e fundos mais baixos, é tendência de baixa. E se a gente pegar um pedacinho dessa flechinha vermelha e analisar só esse círculo azul aqui, ele está numa tendência de alta. Então depende, o ativo está em tendência de alta? Depende do time frame que você está olhando. Para a gente classificar isso de uma maneira mais simples, tá? O que a gente costuma fazer? A gente costuma
classificar a tendência de alta primária no gráfico mensal, a tendência secundária no gráfico semanal e a terciária no gráfico diário. E aí você consegue diferenciar se o ativo está em tendência de alta em um período, em baixa em outro. O ideal é que nós operamos ativos em tendência, que seja com as três tendências. Se você quer operar long, ou seja, comprado, se o ativo está em tendência primária, secundária e terciária de alta, qual a probabilidade de ele virar as três tendências para baixo de uma hora para outra? Mínima, porque ele está forte nas três tendências. E quem opera por um longo prazo, um investidor mais que faz position trade, que faz buy and hold, o ideal é operar esses ativos que estão com as tendências alinhadas, tá? A tendência é sua amiga, como diz a frase, né? The trend is your friend. Então, quanto mais ativos nós operarmos a favor da tendência, que estejam com as tendências alinhadas, no longo prazo, melhores resultados nós iremos ter. Tá? Então, tem sempre aquela pessoa que fala, mas eu não tenho tempo de operar com base em análise técnica, eu trabalho o dia todo, não dá. Hoje em dia não é mais desculpa, hoje em dia você tem a possibilidade de operar pelo celular, né? Então você pode fazer uma análise no gráfico semanal, né, para um position trade ou até mesmo um buy and hold, e olha, se o ativo romper R$10, é compra. E você programa sua ordem, deixa lá. Uma ordem condicional, caso o ativo romper R$10, você compra. Né? Ou quer operar vendido, da mesma maneira. Num prazo mais longo você vai ter problema você não precisa ficar acompanhando o broker e o gráfico o dia todo. Então não tem desculpa para não operar com base em AT. Você pode fazer sua análise no final de semana e programar suas ordens. Rompeu tal nível de resistência, eu vou comprar e vou carregar por semanas, tá? Então day trade é uma coisa, swing trade é outra, position é outra e buy and hold é outra. São tempos de análise gráficas diferentes, time frames diferentes, tá? Outra coisa que é importante lembrar, tá? É que os gráficos são fractais, ou seja, um faz parte do outro, né? Então, para eu ter uma tendência primária de alta, eu tenho uma sequência secundária que pode em algum momento ter virado para baixa, depois virou para alta de novo, uma terciária que ficou variando entre alta e baixa. Cada time frame faz parte de um gráfico num tempo maior, tá? Então, existem padrões, inclusive, né, que a gente vai olhar, que mostram padrões de comportamentos dos ativos e que talvez fique até muito mais fácil a gente identificar padrões cíclicos, tá? Olha, nessa época se comportou dessa maneira, a gente vai olhar no gráfico de anos atrás ou de meses atrás se comportou da mesma maneira, então fica muito mais fácil a gente identificar esses fractais, né, esses padrões que vão se repetindo ao longo do tempo. Um outro ponto importante são os ciclos, tá, do mercado. Muita gente tem a fantasia de que o mercado sempre vai subir, ou tem gente que é muito pessimista e acha sempre que o mercado vai cair, mas o mercado é feito de ciclos, né, como mostra aqui na figura, tá? Então nós temos o ponto que vai desde o otimismo, a excitação, a emoção, a euforia, onde o cara quer vender o carro, a casa para comprar a ação, tá? E um papelzinho querido do mercado, todo mundo tá falando, o cara quer entrar, a hora que o cara entra é onde vai fazer a correção. O cara não olhou que o ativo estava esticado, que estava sobrecomprado e que não era o timing correto de comprar. Aí o que acontece? O cara entra lá no topo, né? O que o ativo faz? O ativo faz a correção natural. Talvez até vire para a tendência de baixa. E aí vem o que mostra aqui, né? O ponto máximo de risco financeiro onde o cara entra, na euforia. O que acontece? O ativo vai fazendo a correção. Aí vem a ansiedade, negação, o medo, o desespero, o pânico, capitulação, desânimo. A hora que o ativo está lá embaixo, já está sobrevendido e vai voltar para a tendência, o cara vende. Então o cara entrou no topo e vendeu no fundo. Justamente o contrário, né? Quando deveria vender no topo ou aguardar o ativo fazer a correção até o fundo para comprar num preço mais oportuno, num time melhor. Mas exatamente o que as pessoas, a maioria das pessoas no mercado fazem o contrário. Entram no topo, compram no topo e vendem no fundo, tá? Então a gente está no momento, vendo na bolsa, né? A gente está gravando o vídeo em novembro, onde nós estamos em máximas históricas. E muitas pessoas, muitos CPFs, novas pessoas físicas entrando no mercado. Essas pessoas
nunca investiram em bolsa na vida, não tem conhecimento de análise técnica, de análise fundamentalista, nem sabe direito o que é uma ação, né? Então é importantíssimo a pessoa ter uma base, entender o timing, entender como funcionam os ciclos de mercado, porque na bolsa é muito difícil ganhar dinheiro, mesmo com conhecimento. É lógico que num bull market, numa euforia, qualquer coisa que você compre vai subir, né? Óbvio. Mas essa euforia acaba. Essa euforia acaba, o mercado vira e a euforia acaba virando pânico. E a pessoa que entrou lá na euforia, sei lá, com 10 mil reais, a hora que o mercado vira e ela começa a ter um pânico, ela vai sair com 100 reais ou vai perder tudo, né? Então a gente tem que se policiar muito, né? Estudar, ter muita bagagem para começar a ter operações lucrativas e para o principal que a AT nos ajuda, timing, gerenciamento de risco, fazer com que as entradas que nós tenhamos maximize os lucros e minimize as perdas. Óbvio que você vai ter perdas nos trades, é óbvio. Só que a análise técnica vai ajudar você a entrar num ponto onde você vai estar menos perda, ou seja, a gente vai falar aqui de risco-retorno. Então eu vou ter um risco de 1 para ganhar 3. Eu vou perder 1? Vai, é óbvio que você vai. Tem trade que você vai entrar que não vai dar certo, você vai ter que sair, vai ter que estopar. Mas perder 1, no seguinte deu certo, aquele 1 que você perdeu no 1, agora você já ganha 3, ou seja, ganhou 3 e perdeu 1, você já está no lucro de 2. Vai para uma operação, vai perder de novo. Entra numa operação, ganha. Então a gente tem que sempre procurar riscos, retornos que nos dê mais ganhos do que perdas. E consequentemente, no decorrer do tempo, você vai ter um saldo positivo. Por quê? Porque você pegou operações que tinham risco-retorno bons. Se você perdesse, você ia perder pouco. Se você ganhasse, ia ganhar muito. Quando você perde e você vai perder, aquele capital que você perder não vai fazer você sair do mercado, e quando você ganhar, você vai recuperar os prejuízos anteriores que você teve. Se você tiver sorte, você vai começar a acumular e aumentar o seu capital. É isso que a análise técnica vai nos ajudar, tá? Então, exatamente aqui é onde as pessoas que não têm conhecimento entram, na euforia, e é aqui que elas saem, no momento de depressão, de desânimo, quando elas deveriam estar avaliando novas entradas, tá? É exatamente assim que acontece e muito provavelmente é isso que a gente vai ver nos próximos meses na Bolsa. Bolsa fazendo máximas históricas, muitos CPFs entrando na Bolsa, todo mundo comprando Bolsa sem fazer análise nenhuma. A hora que o mercado dá um espirro, aparecer alguma coisa, alguma notícia negativa e o mercado começar a cair, todo mundo vai entrar em desespero e vai sair lá no fundo do mercado, quando a gente deveria estar avaliando novas compras pesadas para poder surfar um novo movimento.